Por que... Eita, mexeu aqui, né? Calma aí. Vamos lá. Por que é tão difícil... Por que é tão difícil escrever à mão, hoje em dia? Olha só. Troca por porquê motivo. Por que motivo? Por que motivo é tão difícil escrever à mão hoje em dia? Deu para trocar? Deu. Então é porque separado e sem acento. Perfeito. Beleza? Perfeito. Aqui está correto. Então a 1 está correta. Já elimina aqui e elimina aqui. 2. Se escrevo, é porque preciso. Se escrevo, é porque preciso. É porque preciso. Se escrevo, é porque motivo preciso. Organizar meus pensamentos. Se escrevo uma vez que preciso. Não, não faz muito sentido, não. Deixa eu ver aqui. Se escrevo, é pois preciso. Pô, não dá para trocar por pois. Se escrevo, é já que preciso. Se escrevo, uma vez que preciso. Se escrevo, ficou estranho pra caramba isso aqui, né? Vamos pular. Eis todos os motivos pelos quais, ó, deu para trocar por pelos quais, ó. Eis todos os motivos por que escrevo à mão. Eis todos os motivos pelos quais escrevo à mão. Eis todos os motivos por que motivo escrevo à mão. Tá com caralho, que negócio feio da porra. Mas vai lá, tá certo, tá? Porque sozinho, ou porque separado e sem acento. Eis os motivos pelos quais escrevo. Beleza? Deu para trocar por pelos quais. Ah, ele queria, ele queria saber o porquê. Esse o porquê é junto e com acento. Perfeito. Aqui tá correto, aqui tá correto. Eu sei porquê. Final de frase é separado e com acento, tá? E aqui é separado. Beleza? Então aqui tá errado. Vamos lá. 1, 3 e 4. 1, ó, aqui tá errado. Então, ó, 1, 3 e 4. A 5 tá errado. Então aqui tá errado. Ó, ele tá dizendo que a 2 tá correta. Sabe por quê? Quando você tem esse tipo de impasse, a melhor forma é você tentar interpretar a mesma frase. Vamos lá. Se você tá com dúvida se vai colocar o porquê junto ou não, ele só, se realmente ele é junto com acento, e eu tentei fazer as trocas e não consegui, vai fazer o seguinte. Você vai tentar procurar a ideia de causa ou a ideia de explicação, tá? De explicação. Por quê? Porque o porquê junto, ou ele vai ser conjunção causal, ou ele vai ser conjunção explicativa. Às vezes eu tenho que trocar ele ali por um já que, um visto que, uma vez que, ele fica estranho. Ó, se escrevo é visto que, preciso organizar. Se escrevo é por quanto, preciso organizar. Se escrevo é uma vez que, preciso organizar. Então fica estranho. Então você fica meio que na dúvida. Eu sei que eu não vou colocar o porquê separado sem acento, porque não dá para trocar por porquê motivo. Ó. Se escrevo é porque motivo, preciso organizar meus pensamentos. Não fica legal não. Tá? Então você vai fazer o seguinte. Tenta achar uma ideia de causa ou explicação. Vamos ver. Se ela for uma condição causal, ela tem que dar a ideia de causa. Para dar a ideia de causa, eu tenho que ter a ideia de consequência. Ó, se eu tenho causa, eu tenho que ter consequência. Então vamos lá. Se escrevo, é porque preciso organizar meus pensamentos. Então, isso aqui, ó, organizar os pensamentos é a causa do porquê ele escreve. Do porquê ele escreve. Tá? Aqui é a consequência, no caso. Consequência. Então, eu tenho a causa. Qual é a causa? Por causa disso, ó, organizar meus pensamentos, tá? Gera uma consequência. Qual é a consequência? Ele escreve. Ele escreve. Então, você vê que esse porquê dá a ideia de causa. Então, é porque é junto com, sem acento mesmo. Beleza? Mesmo que eu faça a troca de uma vez que, visto que, já que, fica estranho? Fica. Mas não fica errado. Não tá errado. Beleza? Não tá errado. Isso pode acontecer quando você tentar fazer a troca e você perceber que tá estranho a troca. Entenda, eu não tô dizendo que ela tá errada. Eu tô dizendo que a troca ficou estranha. Tá? Então, eu posso fazer a troca mesmo que fique estranho? Pode. Uma coisa tá estranho, outra coisa tá errado. Tá? Estranho e errado são coisas distintas. Então, vamos lá. Porque junto e sem acento. Perfeita a questão. 2 está correta. Beleza? Tenta achar a ideia de causa ou explicação. Aqui, no caso, é a ideia de causa, né? Porque eu achei a causa, né? Do porquê que ele escreve. E a consequência, que é o fato de ele escrever mesmo, tá? Então, ó, a causa. Preciso organizar meus pensamentos. Então, por causa disso, ó, organizar os pensamentos gera uma consequência. Qual? Ele escreve. Beleza? É isso. Tá? Essa é a questão mais difícil que a gente vai pegar hoje de uso dos porquês. E tudo questão 2025, tá? Olha aí. O texto tem o seguinte título. Por que o plano diretor ambiental é importante para o desenvolvimento sustentável das cidades? Vamos lá. Por que motivo
o plano diretor ambiental é importante. Aqui é porque separado sem acento. Tá correto. Esse porquê aqui tá correto. Ó, porque separado sem acento é a expressão formada pela sequência de preposição mais pronome interrogativo ou pronome relativo. Beleza, isso é verdade. A segunda alternativa em que o uso do porquê separado sem acento também está correto. Beleza. Essas medidas, ó, se ele quer o porquê separado sem acento, troca por porquê motivo. Porquê motivo. Se eu não conseguir trocar, troca por pelo qual. E suas variações, tá? Vamos lá. Essas medidas só são possíveis pois ao engajamento da administração. Ó, trocou por pois, então é porque junto e sem acento. Aqui não tá errado. Ninguém sabia o motivo da reunião convocada às pressas. Apenas a líder da comunidade sabia por quê. Ó, final de frase. Porque separado e com acento. Tá? Vamos lá. Na reunião, a comunidade explicou por que preservar o bosque. Por que motivo preservar o bosque? Opa, deu para trocar. Deu para trocar. Por que motivo, né? Por que motivo preservar o... Aqui tá correto. Vamos testar as outras. A comunidade não entendia o porquê. Gente, tem artigo. Então é porque junto e com acento. Abandonou a reunião, pois não conseguia lidar. Pois não conseguia lidar. Aqui é porque junto e sem acento, tá? 3. Leia o excerto a seguir e complete as lacunas com porquê e porquê. Vamos lá. Entenda. Por que motivo o país está bebendo menos? Ó, deu para trocar por que motivo? Então é porque junto, né, separado e sem acento. Aqui está errado, aqui está certo, aqui está errado, aqui está errado e aqui está errado. Aqui, ó, porque separado e sem acento. Vamos ver aqui. Por que motivo os jovens bebem menos? Ó, separado e sem acento. Tá aqui, ó, de novo, separado e sem acento. Letra B, tá? Isso aqui foi fácil, foi tranquila. Tudo questão 2025, tá, pessoal? Considerando os usos dos porquês na língua portuguesa, qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas do segundo parágrafo do texto? Muitas vezes minha mãe dizia para nunca jogar comida fora, pois o alimento é sagrado. Ó, pois o alimento é sagrado. Deu para trocar por pois? Aqui é conjunção explicativa, tá? Ou desculpa, conjunção causal. Tá? Ó a vírgula aqui, ó. Então, aqui, porque separado e sem acento, né? Vamos lá. Errado, certo, errado e errado. Ó, letra B é a resposta. Tá? Deixa eu ver a segunda. Cuidado para não desperdiçar, pois um dia pode faltar. Não, peraí, desculpa. Quando troca por pois é junto sem acento, né? É junto sem acento, não é separado não. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Já me embananei todinho. Fiz merda, calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Se trocou por pois, então é porque junto e sem acento. Pronto. Vamos lá. Então aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Letra D. Letra D é a resposta. Então vamos lá. Cuidado para não desperdiçar. Pois, ó, deu para trocar de novo. Ó, pois um dia pode faltar. Então é porque junto e sem acento também. Letra D é a resposta. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa aí? Escutei um. Vamos lá. Alguém mandou mensagem? Acho que a Andréia mandou, professor. Acho que ela Também estava deixa eu ver. corrigindo você, falando que era D. Né? Pronto, perfeito. É bom mesmo, é para corrigir mesmo. Porque eu tô aqui, às vezes eu me embanando todinho. É, letra D, isso mesmo, André. Na Perfeito. hora mesmo ela estava falando que era D, não a B. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Quando eu tiver errado, vocês corrigem. Calma aí, calma aí. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada se encontra grafada corretamente. Ela está querendo saber o porquê de você não retornar hoje para casa. Você ainda está sem estudar. Por quê? Vamos lá. Você ainda está sem estudar. Por quê? Vamos lá. Ele quer a correta, não é isso? Tá, vamos lá. Ela está querendo saber o porquê. Aqui é junto e com acento, tá errado, tá? Você ainda está sem estudar porquê separado e com acento, que é final de frase. Ó, porque junto e com acento tem que ser substantivo, não tem artigo na frente, nem numeral e nem pronome, então tá errado. Aqui, ó.
Eis o motivo porque não vi ontem. Eis o motivo. Eis o motivo porque não vi ontem. Eis o motivo pelo qual não vi ontem. Pelo qual. Pelo qual. Então aqui é porque separado e sem acento. Aqui está errado. Tá? Eu não sei por que motivo você ainda insiste numa questão tão óbvia. Aqui, ó, letra D. Letra D. Assinalar a alternativa que preencha a lacuna abaixo corretamente. O médico explicou, gente, ó, tem artigo. O porquê. Acabou. Beleza? Resposta, letra A. Vamos lá. 7. Porque a gente tem que ter 3, 4 poetas. A alternativa, que apresenta uma forma reescrita, correta. Ó, essa questão é legal porque é uma questão de reescrita. É uma questão de reescrita. Eu achei muito bacana. Ó, porque a gente tem que ter 3, 4 poetas. Por que motivo a gente tem que ter 3, 4 poetas? Beleza. Aí fala, porque a gente tem que ter 3... Ó, aqui tá errado. Tá? Por que motivo a gente tem que ter 3, 4 poetas? Aqui tá errado. A gente tem que ter 3, 4 poetas, por quê? Ó, porque separado e com acento final de frase. Aqui para mim tá perfeito. Aqui para mim tá perfeito. Tá? Acho que é a letra B. Vamos ver as outras. A gente tem que ter 3 ou 4 poetas, por quê? Ó, junto e com acento, tá errado. Qual ou porquê? Aqui é com acento, e aqui é junto e com acento. Ó. Qual ou porquê de novo, tá vendo? Então aqui tá errado e errado. Beleza? Então letra B é a resposta. 8. Vamos lá. Por que motivo está você com esse ar? Como é que é? Por que motivo está você com esse ar? Aqui tá perfeito. Por que motivo separado e sem acento? Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Então, de eliminar a e a B. Beleza? Deixa eu ver. Deixe-me, senhora. Que a deixe. Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe? Por quê? Por quê? Aí ela fala, ó. Responde aí para mim esse último porquê aí. Vocês estão assistindo a aula. Responde aí, vai. 2 minutos. Responde aí. Essa questão aqui é importante. Respondeu? Só pode ser D ou E, né? É isso? Deixa eu ver. Só pode ser D ou E. E aí? Por que junto ou porque separado? E aí, Maria? E aí, Isabela? Eu vou na letra D. Na letra D. E você? E você, Andréa? Ela já respondeu, professor. Ela respondeu o quê? Ela respondeu D também. D também? E Uhum. você, ô Maria? Letra D. Letra D? Essa questão aqui é boa, porque essa questão aqui, olha só, vamos lá. Por que motivo lhe digo que está com um ar insuportável? Ele faz uma pergunta. E o porquê separado e sem acento é para a pergunta. O problema é que ele fez uma pergunta retórica. Ele fez uma pergunta para responder a pergunta. Olha só. Vou começar de novo. Ó. Por que motivo está você com esse ar? Toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe? Por quê? Porque lhe digo que está com um ar de insuportável. Por que lhe digo que está com um ar de insuportável? Porque ela fala bem assim, ó. Que a deixe, por quê? Pois lhe digo que está com um ar de insuportável. Esse porquê que ela utiliza aqui, é o porquê junto sem acento. Esse final aqui, ela não está fazendo uma pergunta, embora eu sei que eu tenho aqui uma interrogação, mas é uma pergunta retórica que responde o que foi falado aqui antes. Essa questão aqui é uma questão de interpretação de texto dificílima, eu acho ela muito difícil. Muito difícil. Porque ela é muito interpretativa. Que a deixe, por quê? Porque ele diz que está com um ar de insuportável? Pois ele diz que está com um ar de insuportável? Aqui é uma pergunta retórica. É meio que porque perguntas retóricas é meio que uma afirmação óbvia, né? Entendeu? Então não chega a ser uma pergunta de fato. Entendeu?
Então é a letra D a resposta. Ô, Michael, mas surgiu uma dúvida aqui. Então, quando for pergunta, no caso, seria um porquê separado? Não, é porque o porquê separado, vamos lá. Eu não gosto de dizer assim, porquê separado, pergunta. Pergunta direta ou indireta. Porque junto responde. Eu não gosto disso, porque isso nem sempre dá certo, tá? A melhor forma é você trocar por uma equivalência, tá? Qual é a equivalência do porquê separado sem acento? Porquê motivo e pelo qual. Essa é a equivalência, beleza? Então, é sempre você trocar por uma equivalência mesmo. É a melhor forma de você acertar. Só que tem coisas que você consegue encaixar. Por exemplo, eu sei que o porquê separado e sem acento, ele é para pergunta. Ele foi feito para pergunta. Tá? Perguntas diretas, que é aquela que tem interrogação, e perguntas indiretas, que é aquelas que não tem interrogação. Tá? Perguntas diretas e indiretas. Beleza. O problema é, eu não gosto de fazer isso, porque às vezes dá errado. Então eu prefiro trocar esse porquê pela sua equivalência. O que é equivalência? É uma palavra que é equivalente a ela. O pelo qual, tá? Pela qual, por que motivo, né? Por que motivo. Então, Michael, é melhor, assim, para a gente relacionar mesmo, é o porquê por qual motivo, o porquê separado por qual motivo e o porquê junto seria o pois. Isso, tenta trocar pela equivalência. Pela equivalência. Sempre trocar pela equivalência. Porque se você for procurar assim, tá perguntando, tá respondendo, não sei o quê, não sei o quê. Essa questão aqui é porque ela foge um pouco da curva. Então eu tenho que usar todos os elementos que eu tenho. Pô, tento trocar. Se você vê que eu consigo trocar, ó. Deixa, ó, que a deixe, por quê? Por que motivo lhe digo que está com um ar de insuportável? Aqui eu consigo encaixar o porquê motivo. Só que você tem que interpretar o negócio. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui não é uma pergunta. É uma pergunta, só que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando você faz uma pergunta tão óbvia que ela não precisa de resposta. Então, eu meio que estou respondendo. Sabe quando você responde com uma pergunta? Já aconteceu com isso? Você responder com uma pergunta? É até chato, né? Quando a pessoa responde com uma pergunta. A pessoa vai até falar assim: por que você está respondendo com uma pergunta? Ele responde com uma pergunta. Porque são perguntas retóricas, são perguntas que ela não precisa de resposta. A resposta é óbvia. Tá entendendo? Então, aí foi exatamente o que ele fez aqui. E perguntas retóricas não são perguntas, de fato. É aquela perguntinha, entendeu? É aquela perguntinha meio chatinha assim, que você vê que não precisa de uma resposta. E foi exatamente o que ele fez aqui. Ele falou: deixe-me, senhora, que a deixe por quê? Pois lhe digo que está com ar de insuportável. Ela fez uma pergunta. Aqui, ó. Calma aí. Ela fez uma pergunta. E a deixe por quê? Porque ela está com ar de insuportável. Só que ela fez uma pergunta em cima de uma pergunta. Ela respondeu com uma pergunta. Olha a interrogaçãozinha aqui, ó. É muito interpretativa essa questão aqui. Essa questão aqui, para mim, a primeira foi as mais difíceis. Porque, porra, essa daqui pegou uma galera, velho. Pega uma galera de surpresa. Então, a resposta aqui, de fato, é a letra D, tá? Eita. Essa questão aqui, ela choveu muito recurso. Muito recurso, muito recurso. E gramática, assim, a galera experiente de prova errou essa questão aqui. Professor também fez recurso errando essa questão aqui. Beleza? Então é isso. As formas mais difíceis que podem cair sobre o uso do porquê é você fazer a interpretação, por causa de uma pergunta retórica, ou você só fazer a troca, e que 90% das questões é assim. E a outra forma mais difícil é aquela da número 1, que você tem que realmente entender a causa e a explicação para saber se realmente ela é porquê. Junto, sem acento. Beleza? É a forma mais difícil que pode cair na sua prova. Vamos lá. Como e por que o papagaio fala? Como e por que motivo o papagaio fala? Ó, porque é separado sem acento. Então, ó, errado e errado. Certo, certo, certo. Beleza. O porquê é fácil. O porquê junto com acento é fácil. Tá aqui, ó. Letra B. Resposta. Beleza? 10. Assinalar a alternativa em que o uso do porquê está incorreto. Tá? Aqui está correto, ó, final de frase separado com acento, né? Por que motivo ela não quis jantar comigo? Ó, tá vendo que o porquê separado ele faz perguntas, ó? Tá? Mas não é bom tu relacionar com isso, não, tá? Aqui tá correto, tá? Ana dormiu até tarde, pois estava com sono, ó, pois. Ó, esse porquê junto aqui já é para resposta. Tá? Mas não é bom você relacionar com isso. Sempre troque pela equivalência. Sempre troque o porquê pela sua equivalência, tá? Então, certo.
Ainda não entendi o porquê. Porque junto e com acento. Aqui tá errado, tá? Então aqui, resposta, letra D. Beleza? Ele tá incorreta. 11. Com base no emprego do... Com base no emprego no emprego. Vai, ignora isso aqui. Com base no emprego correto do vocábulo destacado, em cada frase, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Por que motivo você não gosta de maçã? Perfeito. Ó, pode ver que ele está perguntando. Ó, por que separado? Não assisti ao filme, pois cheguei atrasado. Já que cheguei atrasado. Uma vez que cheguei atrasado. Por quanto cheguei atrasado. Enfim. Então aqui está errado. Aqui é substantivo. Não me telefonou. Por quê? Porque separado e com acento. Perfeito. Tá? Então, ó, 1 e 3 até agora. Cadê? 1 e 3, ele quer as corretas, é? Ele quer a correta. Vamos lá, 1 e 3, 1 e 3, ó, 1 e 3 tá aqui. Aqui errado, aqui errado. Ó, 1 e 3. E aqui também tá errado. Letra D é a resposta. Vamos lá. Acho que você já entendeu o porquê. Perfeito. Tá? 12. Não entendi por que motivo ele desistiu do projeto. Então, por que separado? Não compareceu à reunião, pois estava doente. Perfeito. Então, ó, por que junto? Ó, errado. Ó, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá errado. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Então, ou é a letra... aqui tá. Ou é letra C ou letra D. Vamos lá. Gostaria de saber por que motivo você não respondeu as mensagens ontem. Ó, aqui eu tenho uma pergunta indireta, porque não tem interrogação, tá vendo aqui, ó? Não tem interrogação. Então, aqui, ó, por que separado e sem acento. Ou por que, ó, junto e com acento. Então, letra D, letra C é a resposta. Beleza? 13. Tudo é uma questão que nem sei explicar o porquê. Que nem sei explicar o porquê. Tá? Ah, Mike, mas não seria porquê separado e com acento porque é final de frase? Cara, seria, mas entenda, se eu tenho um artigo, do lado eu tenho que ter o quê? Substantivo. Então, essa regra do substantivo, ela se prevalece sobre o fato de estar no final da frase. Porque muita gente aqui marcou a letra A. Marcou a letra A. Tá? Mas entenda, se eu tenho um artigo, já falei isso na aula de morfologia, se eu tenho um artigo, do lado eu tenho que ter o substantivo. Qual dos porquês do substantivo? Porque junto e com acento. Ah, mas está no final de frase. Tô nem aí. Beleza? Então, porque junto com acento aqui, ó. O porquê, letra D, resposta. Tá? Já nem sei por que motivo estamos tão aflitos. Então, aqui separado. Você não quer falar por quê? Você não quer falar por quê? Ó, aqui. Não sei. Ó, sei pelo qual procuro me informar sempre. Sei, pois procuro me informar sempre. Sei, já que procuro me informar sempre. Era bom ter botado uma vírgula ali, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Letra D é a resposta. 14. Mencionando-se os porquês, marca a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta aqui, beleza? Vamos lá. Por que motivo foste tão duro com ela, certo? Sei que há algo errado, pois... Ó, aqui era porque junto. Pois... Tem valor. Pois ninguém apareceu até agora. Ele se atrasou, pois chovia muito, aqui tá certo? Você não foi honesto. Por que motivo? Ó, por que motivo no final de frase, tá? No final de frase eu posso colocar por que motivo também, tá, pessoal? Se for separado com acento, dá para colocar também. Beleza? Então, letra B, ele quer incorreta, letra B. Analise os usos dos porquês nas frases a seguir. Por que motivo? Ele quer as corretas, né? Por que motivo parece que todo mundo está gripado? Aqui tá certo. Certo? Então, ó, tira A, tira a D. Vamos lá. Não há por que motivo chorar dessa maneira. Perfeito. 2 está correto. Então já elimina essa. Vamos lá. 3. Ninguém explicou o porquê. Ó, então só pode ser letra C. Monitoramos os casos graves dessas doenças respiratórias. Por quê? Ó, separado e com acento. Cadê? Pronto. Letra C é a resposta. Beleza? Aqui tá correto.
Todas estão corretas, né? Todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Acabou. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, essa matéria de uso dos porquês, cara, é bem light, bem tranquila. Não tem muito moído nela, não. Beleza?